Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus, e estamos aqui nessa sequência expondo a Epístola Universal de Tiago. Tiago está falando aqui para cristãos que estão dispersos, espalhados, por se manterem fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão sendo perseguidos também pelas autoridades, pelos impérios de então. Ele prossegue aqui na sua doutrina a partir do versículo 12, dizendo: bem-aventurado o homem que suporta a provação. O nosso Deus, ele nos prova, nos corrige, ele nos disciplina. Deus disciplina a todos que ele tem por filho. E nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos em Cristo de todo o coração. Nós que éramos criatura, cremos depois que ouvimos o Evangelho, a mensagem bendita que dá vida a mortos, o plano perfeito que mudou a nossa vida, deu um novo sentido à nossa história. Então, aqui está claro, Tiago doutrinando ali a igreja no primeiro século e a nós hoje, igreja do século 21, que o nosso Deus, ele nos prova. Existem muitas situações que nós cristãos aqui na peregrinação no planeta Terra iremos passar e não é o adversário das nossas almas. É Deus nos provando. Em dado momento, Paulo estava pregando o Evangelho, ele recebe um norteamento, uma direção da parte de Deus, e através dessa orientação dada pelo Espírito de Deus, ele vai para uma cidade chamada Filipos. Irmãos, quanta luta, quanta dificuldade, quantos problemas e até açoite ele sofre ali. Era a direção de Deus para a vida dele. E nesse momento, Paulo está sofrendo muito. Não é algo que ele buscou, que ele procurou como consequência das suas más ações. Ele estava na direção de Deus, estava no querer de Deus para a sua vida. É interessante observar que ali na cidade de Filipos foi fundada uma igreja, houve ali frutos preciosos dessa missão feita ali, mas houve sofrimento. Paulo teve que ali passar por privações. Então, o nosso Deus, ele nos experimenta, nos testa e ele nos prova. Tiago ainda, ele prossegue aqui na sua doutrina, no seu ensino, entendendo que a palavra de Deus fala de ensinos eternos, perenes, falou no primeiro século e fala hoje, no século 21, enquanto nós, como igreja, estivermos aqui em peregrinação no planeta Terra, a palavra do nosso Deus vai continuar sendo a nossa bússola, regra de fé e prática. A palavra de Deus, o rolo sagrado, as sagradas letras, é o nosso manual. E ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, uma vez sendo aprovado,
passando pela prova e permanecermos em Deus, cumprindo a nossa missão, obedecendo a palavra do nosso Deus, nos submetendo à vontade de Deus para a nossa vida, receberemos a coroa da vida, seremos galardoados, recompensados pelo nosso bendito e amado Deus. É uma promessa, irmãos, e Deus é um Deus que ele vela sobre a palavra dele para que a palavra dele se cumpra. É uma promessa irrevogável, promessa de nós que passamos por dificuldades, por lutas, não adquirida pelas nossas demais ações, pelas nossas escolhas equivocadas, mas provações, lutas vindas da parte do nosso Deus por sermos fiéis a Ele, obedientes à sua palavra, receberemos da parte dele a coroa da vida. Existiria algo tão precioso, irmãos, de tão grande valor como a coroa da vida? Há como mensurarmos, analisarmos, avaliarmos o que vem a ser esse galardão que receberemos da parte do nosso Deus? Então, assim como a igreja ali do primeiro século que estava sendo endereçada essa epístola, nós também precisamos permanecer até o término da nossa carreira. Nosso Deus é um Deus que sempre está nos abençoando em todas as áreas da nossa vida. Temos uma vida marcada, irmãos, nós que cremos em Cristo de todo o coração, por grandes vitórias. Nosso Deus, ele sempre faz com que sejamos vitoriosos. Ele, o próprio Deus, é a nossa bandeira. Mas quando ele disciplina os que o amam, quando ele nos prova, nós então precisamos estar arraigado, fundamentados, plantado nele e permanecer. Irmãos, é muito importante termos paciência e perseverarmos dentro do querer de Deus para as nossas vidas. Tiago ainda prossegue aqui na sua doutrina. Ninguém, ao ser tentado, ele muda do ensinamento sobre provação para tentação. É muito interessante observar que a provação tem a finalidade do nosso amadurecimento, do nosso crescimento. E Deus, ele nos prova. A tentação jamais vem da parte do nosso Deus. A tentação surge através da nossa cobiça, dos nossos desejos carnais, e o diabo também, ele pode em algum momento nos tentar. O escopo da tentação é maligno, é perverso, é nos conduzir à queda. Então, Deus nos prova, mas ele nunca vai nos tentar, porque a finalidade da tentação é radicalmente, completamente diferente da finalidade da provação. A provação, como eu já mencionei, reitero para uma fixação da verdade, tem a finalidade do nosso desenvolvimento. Deus vai, então, nos preparando, nos forjando, amoldando o vaso de barro que cada um de nós somos. Já a tentação tem por finalidade, objetivo, conduzir à queda. E nós, irmãos cristãos, não estamos isentos de sermos tentados pelo adversário da nossa alma, o diabo. Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E não é um leão sem dente, é um leão que derribou, conduziu à queda o nosso papai Adão.
É um leão que tentou o eterno Filho de Deus no deserto por 40 dias e 40 noites. É um leão que cirandou o grande apóstolo Pedro, e se Jesus não rogasse por ele, intercedesse junto a Deus Pai, Pedro sucumbiria e jamais se reergueria. Então, nós precisamos, irmãos, ao contrário de negar a existência do diabo, entender que ele vai nos tentar. Precisamos resisti-lo, nos mantendo na rocha, que é o nosso amado e bendito Deus, examinando a palavra do nosso Deus, tomando tempo para debruçar sobre as sagradas letras e colocando as suas verdades em prática, não ceder, não dar brecha às tentações do maligno. Nós também precisamos estar mantendo uma vida pia, uma vida de piedade, uma vida de oração, de jejum, de estudo pormenorizado, minucioso na palavra de Deus, para andarmos em espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Então, Tiago, ele prossegue dizendo: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Então, a tentação nunca vem da parte do nosso Deus. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, seduzido pela sua própria concupiscência. Então, o pecado, ele nasce dentro de nós, aqui na nossa mente. Quando nós, então, odiamos, se dermos vazão ao ódio, esse ódio pode levar a consequências funestas, um assassinato, um homicídio. Nós devemos ter muito cuidado com a origem do mal aqui, falando nesse momento, respeitando aqui o contexto, de nós seres humanos. Nasce aqui dentro, irmãos, os maus pensamentos, eles sendo abrigado e também regado por nós, eles vão tomar uma forma, vão se avolumando e crescendo como um espiral e vai aí nos conduzir à morte, porque o salário do pecado é a morte. Nós devemos ter muito cuidado com o nosso sentimento, nosso coração, o nosso cérebro, para que possamos aí ter pensamentos bons, um pensamento saudável, bem equilibrado e sempre de acordo com a palavra do nosso Deus. Ele ainda prossegue no versículo 15, dizendo: depois havendo a concupiscência, a cobiça, o desejo carnal, concebido, uma vez que ele é concebido, o desejo, dá à luz o pecado, nasce o pecado. E o pecado sendo consumado vai então gerar a morte, vai nos conduzir à morte. Irmãos, vale a pena permanecer em Deus. O pecado não compensa. Aquele que está de pé, diz o apóstolo Paulo em uma das suas cartas, cuide para que não caia. Um homem precioso como foi o rei Davi, um homem escolhido por Deus, um homem de grande comunhão com Deus, que desfrutava de intimidade, relacionamento com Deus, um homem que andava com Deus. Ele, em dado momento, ele cometeu um pecado absurdo, terrível. E se Davi caiu, qualquer um de nós, irmãos, não existe super-homem, mulher maravilha. Se aconteceu com o rei Davi, o precioso rei Davi,
pode acontecer conosco. Nós devemos olhar para aquele acontecimento com o rei Davi, entendendo que a Bíblia está para advertência nossa, para ensino nosso, e nos manter ocupado na obra de Deus, nos manter em Deus, nos manter atento, irmãos, apercebidos, acautelado. Tiago aqui ainda diz que nós que somos provados por Deus e somos aprovados por Ele, somos bem-aventurados. Aqui no versículo 12, essa palavra bem-aventurados, ela tem por definição feliz, pode também ser definido por bendito, um homem plenamente satisfeito. A nossa satisfação vem da nossa fonte, é uma fonte inesgotável. O nosso bendito e precioso Deus, o Deus de toda graça. É interessante, o argelino André Churaqui, um biblista de alto nível, ele no hebraico, é claro que aqui nós estamos na epístola de Tiago, aqui é grego, mas quando ele comenta os registros veterotestamentários, ele traduz o bem-aventurado como em marcha no hebraico. E é interessante pensar sobre essa definição dada pelo argelino, o André Churaqui, que nós, irmãos, que somos aprovados pelo nosso Deus depois de passarmos pela aprovação nele, arraigado e fundamentado nele, nós somos alguém que estamos em crescimento constante, em avanço constante, e ao contrário de uma estagnação, ao contrário de estacar, há em nós um pleno desenvolvimento. Estamos em marcha, caminhando para os braços do Deus eterno. O Deus que nos amou primeiro, nos resgatou das trevas para a luz. O Deus que fez uma obra grande na vida de cada um de nós. Precisamos tomar tempo para ponderar, pensar sobre os grandes feitos do nosso Deus na nossa vida, para que permaneçamos, irmãos, no dia mau. Em algum momento, nós estaremos no epicentro do furacão. Em outros momentos, estaremos dentro da cova com os leões. Em outros momentos ainda, estaremos na fornalha de fogo ardente, no vale das lágrimas. Mas em todos esses momentos, irmãos, podemos contar com o nosso paladino. Ele nunca vai nos decepcionar. Sempre estará junto de cada um de nós, os seus filhos. O povo que se chama pelo seu bendito e precioso nome. O Eterno é o Deus que está presente com cada um dos seus filhos, principalmente no momento de maior aperto, maior aflição, maior angústia. Cada um de nós, milhões e milhões de cristãos espalhados em todo o planeta Terra, podemos contar com o nosso Deus. Amados, chegamos aqui ao término dessa exposição aqui na Epístola Universal do nosso amado irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Tiago. Deus me dando vida, até lá, na próxima, iremos comentar a partir do versículo 16. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos
engrandecemos o teu nome. Obrigado por essa grande oportunidade de aqui estar compartilhando, ó Pai, com os meus irmãos e amigos um pouco mais da tua palavra. Tu és grande, tu és maravilhoso, ó Pai. E aqui queremos diariamente te agradar através dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso proceder. Não é fácil, meu Deus, e o Senhor bem sabe que a caminhada está betumada por espinho, mas pedimos a tua ajuda, meu Senhor. No nosso braço de carne não conseguimos dar um passo. Dependemos, ó Deus, do braço poderoso, do seu braço, ó Pai, para nos ajudar. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Por favor, ó Deus, continue conosco, nos abençoando. Quantos pedidos de oração aqui no YouTube, ó Pai, atende os teus filhos, estabelecendo a sua vontade, meu Deus, na vida de cada um deles. Obrigado, Pai Santo, pelos seus grandes feitos, ó Pai, por esse dia tão abençoado. Ó Deus, Tu és grande, Tu és todo-poderoso e nós nos curvamos diante do Teu querer e da Tua soberania. Muito obrigado, ó Pai, por essa grande oportunidade, por esse grande privilégio de falar do Teu grande amor. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos e assim lhe agradecemos em nome de Jesus.